O termo está nas manchetes dos jornais, no dia a dia do governo, da sociedade. Estamos falando do Centrão, esse grupo de parlamentares que tem forte influência na política nacional. Como ele surgiu? Como atua hoje? Recebemos Fábio Saboia, consultor em relações institucionais e governamentais, o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes, e o Wallace Corbo, professor da FGV Direito Rio. Que bom que vocês estão aqui. Obrigada pela presença. Obrigado a você. Obrigado eu. Acho que para entendermos a influência do Centrão hoje, é preciso voltar um pouquinho nessa história, né? Entender como é que ele surgiu. O senhor, na época, fez parte, né, como assessor parlamentar, da criação desse bloco. Ele surge a partir de qual necessidade, Fábio? A necessidade de grupos de pressão, no caso, representando o capital, o investidor, porque nós tínhamos um clima, vamos entender o contexto. Vinha de uma panela de pressão, aonde os direitos sociais, tudo isso, havia expectativa de ser contemplado na Constituição. Ela era dividida em subcomissões, comissões temáticas, comissão de sistematização e plenário. Quando chegou na sistematização, no meio dela, o lado mais à esquerda estava vencendo tudo em questão de direitos sociais. E até que houve uma gota d'água de um erro de voto de um senador, que todo mundo daí resolveu se organizar para fazer pressão. E havia uma sugestão que era a mudança do regimento interno, que democratizasse o texto final da Constituição brasileira. Esse texto ele foi aprovado pelo Dr. Ulisses, ele pôs em votação, e aí mudou o sistema, ou seja, tudo que saísse da Constituição brasileira precisava ter aprovação do plenário do Congresso. Como é que esse erro de voto, para explicar para a gente? Esse erro de voto, o senador Albano Franco, à época, presidente da CNI, ele chegou atrasado para votar, era estabilidade no emprego, tema sensível para a CNI, para o interesse. E aí ele perguntou para o lado errado, geralmente o lado da esquerda é esquerda, o lado da direita é direita, na época. E ele perguntou, como vota? Como vota? E votou a favor da estabilidade, que aí que depois é que foi negociado 60% do fundo, etc., para demissão sem justa causa. E aí foi um alvoroço nas entidades de classe, nas associações empresariais, todo mundo desceu em Brasília e aí começaram a conversar o que vocês precisam para votar direito. Não, nós precisamos de um DIAP do lado de cá, quer dizer, o PT era todo organizado, na época era o Ulisses do DIAP, tudo funciona, e do lado de cá não temos estrutura nenhuma. E aí passou a haver a mobilização e a tese da mudança do regimento. Tem uma imagem para ilustrar esse início, que é do Jornal Estado de São Paulo, da época, mostrando o Ulisses Guimarães, justamente, recebendo parlamentares do Centrão em 1987, né? Estamos vendo que é a data da primeira formação do bloco e que já trazia esse termo Centrão, não é? Eu acho que tem duas, né, pegando essa reconstituição histórica e tentando fazer a conexão com o debate contemporâneo, eu diria que são duas características importantes aí que ficam dessa origem. A primeira é um componente ideológico, não no sentido muito forte do termo, não estou querendo dizer que existe uma ideologia que una os parlamentares e os partidos que hoje a gente associa ao Centrão. Que hoje são, rapidamente... É muito difícil de contar, assim, né? Depois a gente pode até pensar como é que a gente conta isso. Mas eu acho que a origem desse grupo é de direita. Acho que esse é um ponto importante, né? A segunda é essa ideia de que o plenário é soberano, né? De que as decisões internas, seja da Câmara, seja no Congresso, precisam estar majoritariamente presentes no plenário. E por que isso é importante? Porque me parece que hoje, quando a gente discute esse protagonismo do Centrão na política nacional, entre outras razões, né, não estou querendo aqui elucidar totalmente o fenômeno, mas tem muito a ver com o protagonismo do plenário. Mais recentemente, lideranças parlamentares entenderam que a maioria governa. E quando ela está organizada, ela basicamente comanda o processo legislativo. Isso fica muito claro sempre quando tem governos
no executivo de esquerda, porque aí tem claramente esse contraste entre a maioria no executivo e uma maioria parlamentar que tende a ser de centro-direita. E surge na Constituinte de 1988, não é, Wallace? O que vale a pena chamar a atenção justamente dessa relação? O que eu acho que é importante, fazendo até a ponte com o que disseram o Fábio e o Rafael, é que esse binarismo, né, entre organização e fragmentação, ele é muito central, né, ele é muito importante para a formação desse bloco, numa lógica, até como colocou o Fábio, de que a Constituinte em si de 87 e 88, ela vai contar com forças sociais muito fortemente voltadas ao que hoje nós chamaríamos de um progressismo, ou até mesmo uma esquerda pujante, né, que vai ocupar as subcomissões, que vai ocupar até mesmo as comissões. E essa fragmentação, de certa forma, né, o Fábio vai, como testemunha, vai saber dizer isso muito melhor que eu, mas essa fragmentação foi o que permitiu, a fragmentação decisória, né, as subcomissões temáticas, né, discutindo cada um dos trechos da Constituição, foram o que permitiu o avanço de um texto mais inclinado à esquerda, que gera essa rebelião. Então é interessante a gente pensar, muitas vezes a gente pensa o Centrão como um bloco puramente fisiológico, até o Rafael fez a ressalva, não quero dizer que tem um forte componente ideológico, porque de fato ele não tem, mas quando se coloca, né, perante ele alguma inclinação fortemente ou progressista ou de esquerda, ele tem esse impulso de organização, né? Então a gente acaba tendo uma Constituição que é progressista, mas que é resultado já de uma revolta, de uma rebelião do Centrão que vai conter uma série de avanços pretendidos que teriam passado, né, se fosse simplesmente pela definição das subcomissões, mas que acabam não passando por conta dessa transferência de poder para o plenário. Então o Centrão foi definidor para trazer a Constituição de 88 um pouco mais para o centro e até em alguns aspectos um pouco mais para a direita do campo ideológico. Vamos trazer aqui uma outra imagem, acho que é legal para ilustrar aqui nossa conversa, né? Também do Estado de São Paulo de 1987, trazendo a manchete. A mudança do regimento, Centrão tem pressa, promete luta em plenário para aprovar. Entre outras coisas, a matéria traz a fala de um deputado, Roberto Cardoso, dizendo que outro deputado, no caso Ulisses Guimarães, estaria fazendo um conhecido jogo político, abre aspas. Ele diz aos jornalistas que está negociando e espera que também, através da imprensa, aceitemos negociar. A encenação é perfeita, mas não negociamos nada até agora, fecha aspas. Quer dizer, essa história da negociação, né, do toma lá da cá. Quando fala negociar é diferente do toma lá da cá? Não, veja, essa fase, como o Wallace pontuou e Rafael também, ela ainda era um grupamento representativo da sociedade anti-esquerda, vamos dizer assim. Aí o que ocorre? A mudança do regimento era uma questão muito, para valorização do plenário e tudo, muito correta. A questão do fisiologismo, esse toma lá da cá, veio depois, na votação dos 5 anos de Sarney e do regime de governo presidencialismo. Aí realmente eu diria que foi inaugurado esse Centrão de hoje, pelo Gabinete Civil do Sarney na época. Até então, negociar era uma coisa diferente. Não, até então era uma luta legítima. Roberto Campos, Delfim Neto, não podemos dizer que esse pessoal estava lá trocando cargo ou qualquer coisa assim. Aí houve uma invasão no Congresso dos Agentes do Governo para dar os 5 anos para o Sarney e o compromisso do Centrão original era não entrar em assuntos que não fossem ordem econômica, que era para ali que tinha sido criado aquilo tudo. O capítulo do regime de governo vem antes, foi lá, houve essa barganha toda e aprovou-se os 5 anos. A Folha de São Paulo estampa, Centrão dá 5 anos para Sarney, que a imagem do governo Sarney já não era boa. Aí o que ocorre? O Robertão, que é o Roberto Cardoso Alves, vai para a tribuna e recita a oração de São Francisco, condenando aqueles mas que haviam dando o que se recebe. Aí a Folha de novo, Centrão dando o que se recebe. Nós temos essa aí para mostrar, né? Justamente essa que é do Estadão de 1988, sobre o Centrão e o governo Sarney, né? Dando se recebe o lema do governo. Aí sim podemos dizer, né? Dando se recebe aí o toma lá da cá, pois que a gente aí, diz até hoje. Né? Esse grupamento mais ligado à fisiologia, a essa questão, toda essa nuvem que eu digo, que para onde ela migra da maioria, ela acaba prevalecendo esse sistema. Só fazendo uma observação, o Centrão não é grupo, não é bloco, não é frente parlamentar,
ele não tem interesse em se organizar e ele é um grupamento mesmo que vai atrás dessa maioria para negociar essas coisas, porque é gente que não tem repercussão de mídia, ele não tem voto grande. Então, vamos falar do baixo clero. Tem uma facilidade de mudar de posição, de oposição para a situação com muita facilidade, Rafael? Eu acho que aí a gente começa, no fundo, porque a grande questão é o quanto essa referência histórica ainda perdura hoje na maneira como o Centrão é tratado, seja no discurso. Ele ganhou, vamos no português bem claro, um certo tom pejorativo, né? Então, se refere ao Centrão, é como se a gente estivesse se referindo a quase que uma identidade com fisiologismo. É um grupo envergonhado. Né? Eu acho que, no fundo, uma categoria, porque isso dá um componente moral, né? Teria alguns parlamentares que seriam fisiológicos, outros não. Eu acho muito difícil fazer essa separação. O que me parece que é importante é pensar esse Centrão como a maioria dos parlamentares, que tem uma característica em comum, eles são chamados baixo clero. Como eles são chamados baixo clero no sentido que eles não têm força para disputar cargos nacionais, não são lideranças conhecidas com capital político nacional, a força deles vem quando eles conseguem se unir em algum tipo de coletividade. E o que é curioso desse Centrão, o Fábio fez a menção, ele não é concreto, né? Ele não tem uma sede, ele não tem um CNPJ, porque em tese ele não existe. Não existe uma unidade. Né? Ele é esse grupo majoritário que cortam transversalmente os partidos políticos. Por isso que dá um pouco uma ideia de algum fisiologismo, mas, na verdade, pelo menos na minha leitura, são esses parlamentares individualizados, baixo clero, que quando se organizam, viram aí todo poderoso, porque eles são maioria e maioria governa na democracia. Agora, Wallace, por falar, né, no toma lá da cá, também houve a decisão recente do STF em proibir o orçamento secreto, o que desagradou também muitos parlamentares. Queria te ouvir sobre isso. O que vale destacar também nessa relação entre o Centrão, esses parlamentares e o STF? A relação entre o Centrão e o STF, ela é uma relação tanto quanto curiosa. Eu acho que, em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, até pensando no que acabou de dizer o Rafael, é que o Centrão tem um incentivo a participar do governo. Não é só fisiologismo pelo fisiologismo. Quer dizer, se a gente pensa nesse conjunto de deputados, né, ou de senadores não tanto, mas esse conjunto de deputados do baixo clero, que tem pouco poder de barganha. Para eles o mais interessante é entrar no bloco de governo para obter algum tipo de parcela ali de financiamento, de orçamento, enfim, ter uma fatia do bolo para ele usar, para ele devolver, seja para fins lícitos, para fins ilícitos, isso é um outro campo da discussão. No caso da relação do Supremo com o STF, a gente tem uma coisa muito curiosa, que é o fato de que muitas vezes os ministros do Supremo, eles atuam de maneira muito parecida com os políticos eleitos, às vezes até organizando ou se organizando em torno das pautas do que a gente chamaria de centrão ou dos representantes desse grande bloco, ou enfim, desse grande agrupamento de parlamentares do centrão. Às vezes, então, o Supremo ele vai convalidar as decisões desse bloco, e foram várias no período, acho que de 2015 até 2018, o Supremo ele não enfrentou profundamente o Centrão, eventualmente um ou outro agente desse grupo, mas não o Centrão, e a gente vai ver o Supremo talvez enfrentando em algum grau esse grupamento nessa discussão sobre o orçamento secreto, né? Sobre a tomada, talvez, de poder que o Centrão teve em relação ao orçamento. Então, não é uma relação que a gente pode dizer que ela é sempre harmoniosa, ela às vezes é conflituosa, mas isso vai depender de cada momento histórico e das forças, né? Dos interesses até mesmo dos ministros do Supremo diante desses grupos políticos. Fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Voltamos a conversar sobre o papel do Centrão no governo com Fábio Saboia, consultor em relações governamentais, o cientista político Rafael Cortes e o professor de Direito Wallace Corbo. No bloco anterior, vocês trouxeram aqui, né, de forma muito interessante, o histórico do surgimento do Centrão, que muitas vezes é associado à velha política, não é? O que mudou de lá para cá?
primeiramente, o Congresso Nacional é o corte fiel da sociedade. Isso é importante deixar claro. Essa mudança, ela se dá à medida que eles passaram a institucionalizar essa atuação, através de orçamento impositivo, orçamento secreto, fundo partidário, e transferindo mais poder ainda para o presidente ou para a mesa da Câmara, principalmente o presidente, desde a gestão de Eduardo Cunha para cá. Ali é um divisor de águas aonde institucionalizou-se esse grupo e todo governo tem, como sempre teve, que conversar com ele para aprovação. Medidas provisórias são filé mignon para essas discussões, tudo que o governo depende de Congresso. Então, essa reforma ou alguma coisa que precisa haver na forma do encaminhamento dos pleitos de governo é que precisa ser melhor pesada e todo mundo lembrar de que nas eleições você não está elegendo só o executivo, tem que pensar também no legislativo, principalmente, cada vez mais. Rafael. Eu acho que aqui é inevitável a gente pensar um pouco o equilíbrio entre os poderes, né? Acho que o tal do presidencialismo de coalizão, né? Que esse adjetivo que o presidencialismo brasileiro ganhou e que, no fundo, é alguma relação entre uma maioria que ganha o executivo, mas que esse partido não tem a maioria no legislativo, ele recorre a coalizões. Esse mundo tinha um protagonismo do presidente da República em relação à definição da agenda, né, o que vai ser votado, quando vai ser votado, muito forte. Nesse mundo, né, e aí eu estou me referindo aqui, pelo menos eu concordo com o Fábio, acho que talvez de 94 a 2013, 14, né, digamos uns 20 anos aí de estabilidade nesse sistema, nessa cabeça que nós estamos falando, o presidente da Câmara e do Senado, por exemplo, eles tinham prestígio pela proximidade com o chefe do governo. Nesse momento, o presidente da Câmara e do Senado, ele se torna forte porque ele é um contraponto à força do Executivo. Basta comparar a votação que o João Paulo Cunha, então deputado, teve para a presidência da Câmara no primeiro mandato Lula, que é uma votação muito expressiva, mas justamente porque ele era aliado do então presidente Lula. O Arthur Lira agora ganha quase a unanimidade na presidência da Câmara, mas não por ser aliado ao governo, justamente por ser uma voz que ajuda a organizar e fazer com que essa maioria cada vez mais influencie na agenda, influencie no orçamento, e acho que esse equilíbrio é que é a novidade, digamos, do debate contemporâneo. Eu acho que esse reequilíbrio de forças, né, ele tem a ver com uma série de mudanças que a gente teve institucionais que fortaleceram em alguma medida o Congresso e, ao fortalecerem o Congresso, também fortaleceram o presidente da Câmara. Eu acho que a gente tem pelo menos 3 grandes marcos aqui, né? O primeiro grande marco institucional é quando o Eduardo Cunha ele começa a fazer uma interpretação dos seus poderes como presidente da Câmara, que são ampliados, né? Talvez o limite disso, né, seja aquela decisão dele de segurar a análise do impeachment até o momento mais adequado, que é discutida juridicamente se aquilo era possível ou não, mas existe uma ampliação de como que o presidente da Câmara se vê como esse organizador desses parlamentares, né, fragmentados, né, individualizados que se juntam na forma desse centrão. No que a gente vai dando o passo adiante, existem algumas perdas do Poder Executivo, algumas decididas, né? O chefe do Poder Executivo pode decidir que não vai mais dialogar com o Congresso, mas outras perdas que não são deliberadas do Executivo, que vão transferindo poder de agenda para o poder, que vão transferindo poder de agenda para a Câmara. Então, por exemplo, o Supremo decide que a medida provisória que antes pautava a agenda do Congresso Nacional, ela deixa de trancar a pauta do Congresso Nacional em várias medidas. Significa o quê? Significa que o presidente perde um pouco o poder de controlar o que o Legislativo está decidindo ou não. Isso já é um exemplo de como que o nosso presidencialismo de coalizão ele começa a ruir na capacidade do presidente de comandar e de liderar esse grupo de pessoas que começa a se ver como mais importante, como decisor do seu próprio destino. E isso vai ter um componente orçamentário
quando o Congresso Nacional aprova em 2015 e 2019 o tal do orçamento impositivo, né? A ideia de que uma parcela do orçamento ela é definida pelos parlamentares e o chefe do Poder Executivo não tem nenhum poder sobre isso. Então, eu perco o que a gente poderia chamar de um toma lá da cá, uma barganha política natural, a negociação de verbas do orçamento, que faz parte da política do dia a dia, e isso vai fortalecendo esses parlamentares individuais. E quando a gente soma isso, o tal do orçamento secreto, concentrado na figura do presidente da Câmara, aí pronto, o presidente da Câmara se fortalece substancialmente, o Congresso Nacional se fortalece substancialmente e o Centrão, portanto, como essa maioria dos deputados que tem interesse em verbas, em poder decisório, eles se fortalecem também, enfraquecendo então, ou tornando menos necessário, como era antes, essa coalizão com o presidente, ou essa negociação e esse alinhamento com o presidente da República. E por falar, não é, entre essas forças, por falar em presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, tem feito muitas críticas às tentativas de formação de uma base parlamentar em apoio ao presidente Lula. Ele esteve recentemente no programa Roda Viva, aqui da TV Cultura. Vamos ver um trechinho. O que eu defendo para o Brasil, e defendo de maneira clara, sempre foi o semipresidencialismo. Tem uma PEC andando lá no Congresso. Não tem apoio, paciência, sempre vai ter o seu momento. Mas esses governos de coalizão, não se faz correta, Vera, a alegação de que uns partidos de centro ou de centrão em determinados momentos, ou de centro-democráticos em outros, tenham 2, 3 ministérios, e aí é coisa normal, e que 2 ou 3 ou 4 partidos que deram sustentação em todas as matérias estruturantes do governo ou do país para ter composição política, viria o tal do toma lá da cá, o troca-troca, não é possível. Ou é tudo troca-troca, toma lá da cá, ou é tudo composição política e formação de governo de coalizão. Pois é, ele volta a defender o semipresidencialismo, né? Pensando, então, na conversa falamos lá do passado, do presente, pensando para frente, o que funcionaria? O que precisamos pensar daqui adiante? É complexo, ele está justamente levantando a bandeira do que existe e do que nós entendemos, independente da imagem. A gente sabe que é legítima, a emenda está ali, o recurso está ali, tem que atender a ambulância, a estrada, a escola. Agora, nós estamos vendo aí um viés de poder que extrapola um pouco essa relação toda e, como o Rafael colocou bem, desequilibra, no caso dos poderes. E esse desequilíbrio é muito ruim, porque ele traz essa imagem mais reforçada ainda do toma lá da cá, quer dizer, ele, ao invés de dizer que isso é contra, etc., ele instala esse poder ao falar em semipresidencialismo e coisas do gênero. Eu entendo que ele representa esse grupo. Não sei como funciona isso institucionalmente na reunião de líderes. Você, na época da criação do Centrão, eram 12 partidos. Hoje você tem 30 partidos, 21 recebem o fundo partidário, R$1 bilhão anualmente, e você tem 50 bilhões de reais de orçamento secreto. Então, vamos dizer, esse é o tamanho do negócio que eles disputam ali, fatias e posições. Então, é o momento de se pensar mais de forma, talvez seja uma ilusão, de uma forma mais ética, enquanto papel dos poderes, todos os três, e agentes de poder. Essa relação de poderes aí, estamos chegando aqui ao final, né? A palavra final. Eu acho que isso é o fundamental, assim, acho que a eventual mudança no sistema de governo do presidencialismo para o tal do semipresidencialismo seria, talvez, assim, a linha de chegada desse movimento, que é fundamentalmente um movimento de direita, tirando poder, esvaziando o poder do executivo. Né? No fundo, o semipresidencialismo é um sistema em que o presidente vai ter menos poder ainda, e aí essa ideia de que a maioria governa vai ganhar o seu ápice. Qual que é o problema? Eu acho que esse ponto é importante, do ponto de vista do eleitor. O presidente é o canal direto, em que o eleitorado vota diretamente no chefe de governo. Para formar uma maioria legislativa, não tem um eleitorado nacional. Cada voto nosso é dado no Estado. Então, a gente perde, da minha leitura, com a contabilidade, na prestação de contas, de forma muito grande, se esse movimento se completar e, eventualmente, a gente mudar de sistema de governo. Palavrinha final,
Wallace. Andresa, de fato, uma proposta de semipresidencialismo, ela avança, né, uma mudança do Centrão. O Rafael comentou no começo, o Centrão era marcado por não disputar, né, o poder nas eleições majoritárias. Ele começa a mudar essa agenda para ocupar cada vez mais o poder. Eu acho que a pergunta central é como que o brasileiro vota, o que move, né, o pensamento do brasileiro, se isso tem a ver com o semipresidencialismo. A gente já rechaçou propostas parlamentaristas pelo menos 2 vezes na nossa história, né, em 63 e em 93. Nós não queríamos regimes parlamentaristas. Agora, uma proposta que enfraqueça o presidente da República em favor de outros poderes que são legítimos, mas que muitas vezes são menos conhecidos pela população do que é o presidente, que a gente vê claramente uma pauta, uma agenda, né, e vota, escolhe essa pauta, essa agenda, isso pode tornar a institucionalidade brasileira menos democrática, pode tornar menos representativa, e eu acho que no contexto em que a gente não pode tratar dessa discussão sem tratar de ilicitudes, às vezes até mesmo de corrupção, isso pode aprofundar os problemas que nós temos de apropriação da coisa pública pela privada. Precisamos repensar o desenho dos poderes, com certeza, mas fortalecer esses grupos que estão expandindo o seu controle cada vez mais de maneiras questionáveis, isso pode ser um problema para a gente no futuro. Muito bom, hein? Iria longe a conversa aqui hoje. Obrigada pela aula, não é? Acho que para entendermos aí para onde nós vamos, onde estamos, é importante também olhar para trás, né? Obrigada pela conversa. Obrigado de hoje. Você, muito bom. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima oportunidade. Um abraço. A Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.